Em nenhum outro período da nossa história nós tivemos um número tão grande de jovens e crianças na escola. É cada vez maior o nosso interesse e nossas apostas na educação como uma alternativa para resolver os mais diferentes problemas da nossa sociedade. Estaremos prontos para lidar com a quebra de alguns paradigmas da nossa sociedade atual? Será que sabemos quanto custa uma educação de qualidade? Que mitos devemos superar para qualificar o debate em torno da área educacional? Eu acho que não tem alternativa para se propor um projeto de sociedade que não passa por prestigiar, valorizar e defender a escola pública. O Brasil não gasta pouco em educação, gasta mal. Eu acredito numa escola que saiba construir relações de confiança, saiba respeitar a divergência. Agora, essa escola precisa estar fortalecida. Nós temos uma revolução da memória atualmente em que qualquer suporte móvel, qualquer celular, torna você um gênio. Educação, tensões e tendências. Tema desta série do Café Filosófico. A importância da educação no discurso é consenso. Na prática, porém, ainda existe muita dificuldade para encontrar consensos mínimos. O que é necessário para a construção de políticas de Estado, resistentes inclusive a trocas de governos. Professores, alunos, diretores, pais, além das instâncias de governos, municipal, estadual e federal. São milhões os atores sociais envolvidos no processo de implementação de uma política pública para a educação. Para avançar, é preciso também rever e superar alguns mitos que bloqueiam uma visão mais clara sobre a situação educacional do país e que atravancam um processo de construção para uma melhoria da qualidade da educação. Existem boas práticas e reformas bem-sucedidas. Aprendizados que merecem ser vistos na busca de inspiração para construirmos a educação que queremos. Eu falo do ponto de vista de um jornalista e eu acho que o principal ofício, a matéria-prima de um jornalista é escutar, é apurar, é investigar e depois tentar traduzir isso numa linguagem simplificada. Primeiro começar falando de mitos, né? O que eu chamo de mitos? Tem algumas ideias equivocadas em educação que, em minha avaliação, dificultam a gente progredir na educação. A gente pensar em educação hoje, pensar em como inovar e como melhorar a qualidade, a gente não vai conseguir fazer isso, ou não vai conseguir fazer isso a contento, sem a gente primeiro atacar alguns mitos que pairam no senso comum. E eu queria começar com um que pode causar alguma polêmica, mas eu vou tentar argumentar com bastante evidências para vocês para destruir um primeiro mito que me parece que prejudica hoje o debate educacional, que é o mito de que nós tivemos no passado uma escola pública de qualidade. Quando a gente diz que a escola do passado tinha qualidade, a gente tem que olhar para que escola a gente está falando. Quem estudava nessa escola? Então, vou trazer uma primeira evidência aqui. O censo do IBGE, em 1940, perguntou, como pergunta sempre, qual o percentual de crianças na faixa etária de 7 a 14 anos que estudavam na escola. Hoje, finalmente, depois de muito esforço, nós chegamos próximo de 100% nessa faixa etária. Os últimos dados do IBGE indicam que a gente está com um percentual de 97% a 98% das crianças de 7 a 14 anos estudando. Não estou falando de qualidade ainda, estou falando de acesso. Mas o que mostrava o censo do IBGE de 1940? Apenas 31% das crianças de 7 a 14 anos estavam na escola no Brasil. Ou seja, de cada 10 crianças, 7 estavam fora da escola. Então, em primeiro lugar, se a gente quer falar de qualidade da educação pública, a gente tem que entender para quem a gente está falando. Era qualidade para quem? Era qualidade para uma minoria de 30% de crianças de 7 a 14 anos que estavam dentro da escola. Que qualidade tinham esses 70% de crianças que estavam fora da escola? Nenhuma. Eu sempre achei e acreditava, houve sim uma perda de qualidade na educação pública brasileira, quando o sistema se massificou. O sistema atendia apenas 30%, passou a atender 98%,
Então, com isso, perdemos qualidade. Escrevi várias vezes sobre isso, até que uns 4, 5 anos, eu recebi uma mensagem muito simpática de um leitor dizendo: olha, o meu avô foi uma figura muito importante do IBGE e fez vários estudos sobre educação. Analisou estatísticas educacionais na década de 40. Eu queria que você conhecesse o trabalho dele. Eu, na minha suprema ignorância, não conhecia o trabalho de um dos pesquisadores mais importantes a analisar indicadores educacionais. Chama-se Mário Augusto Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas foi um dos personagens mais importantes da história do IBGE, reconhecido por educadores como Lourenço Filho, Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira. Estamos falando de um cara que realmente conhecia educação e que analisava as estatísticas educacionais com um olhar de um estatístico, né, a partir dos números, portanto, a partir de evidências, de algumas evidências. E o que o trabalho do Teixeira de Freitas mostra? Em primeiro lugar, nas áreas urbanas, na década de 30, Teixeira de Freitas escreve isso em 1946, mas na década de 30, 95% das crianças em áreas urbanas tinha tido acesso à escola. O Brasil ainda era um país rural naquela época, majoritariamente rural. Então, obviamente, não eram 95% das crianças do país. Mas mesmo nas áreas rurais, onde o acesso da escola era e continua sendo mais difícil, mais da metade das crianças tinham acesso à escola, procuravam a escola nos primeiros anos. O que acontecia com essas crianças? Elas entravam no sistema escolar e repetiam, e repetiam, e repetiam, até se evadir. O aluno ingressava no primeiro ano, repetia, repetia e repetia. E uma nova geração entrava no primeiro ano e tinham alunos repetentes, então ficava um acúmulo no primeiro ano e isso ia caindo no segundo e no terceiro ano. Qual era a causa disto, deste fenômeno que eu acabei de descrever? O número de matrículas no primeiro ano primário o número de matrículas era praticamente suficiente para atender a demanda da população. Aponta a estatística, de maneira impressionante, a ineficiência do ensino. A atuação da escola, em vez de aproveitar sob salutares estímulos a tenacidade do discipulado, transforma em estagnação patológica, que se traduz por enorme repetência, máxime na primeira série, a repercutir nas séries superiores como aparente evasão escolar, quando essa é, em verdade, a desistência fatigada dos alunos após prolongado insucesso. Mas tão grande ineficiência ocorreu por acaso por culpa dos alunos? Ou das famílias? Não, por culpa da organização escolar. A nação vem cumprindo o seu dever, onde quer que disponha de escola, aonde mandar os seus filhos. Mas a escola não tem cumprido o seu, deixando de educar as crianças, que a nação, de fato, lhe confia ao levá-las à inscrição insistentemente, e, por certo, sob penosos sacrifícios, mas resultando em pura perda. Isso significa que não haviam escolas públicas de qualidade no passado? O sistema educacional naquela época já era altamente excludente. Haviam, como existem hoje, algumas escolas públicas de qualidade. O problema é que a escola pública de qualidade era de qualidade para a minoria que tinha acesso e para a minoria que sobrevivia a esse sistema altamente excludente. É provável que a escola pública fosse de qualidade. E também outros fatores influenciavam, como, por exemplo, a qualificação do magistério. Mas aí tem a ver também com uma política de um atendimento para poucos, mas também tem a ver, recentemente, um pesquisador chileno fez um estudo grande, analisando os países da América Latina, Brasil inclusive, mostrando que um dos fatores que explicava a qualidade do magistério no século passado tinha a ver com uma má notícia para as mulheres, porque a única carreira que era aceitada socialmente para as mulheres ingressarem numa carreira acadêmica era o magistério, porque estava ligado à ideia de cuidar dos filhos. Então, os países latino-americanos se aproveitaram de uma vantagem que hoje ninguém mais quer ter, que é impensável,
E, ao mesmo tempo, a gente viveu na América Latina, principalmente década de 40 até a década de 80, a gente vivenciava também ainda a preocupação naquela época era com a explosão demográfica, porque as taxas de fecundidade médias estavam em média de 6 filhos por mulher. Ou seja, o Brasil estava em amplo, e o Brasil e demais países da América Latina tinham um crescimento demográfico acelerado. Mesmo assim, os países da América Latina conseguiram ampliar, com muito custo, a matrícula escolar. Mas, de fato, perderam qualidade. Mas perderam uma qualidade que era para poucos. E esse é meu ponto. Para a gente pensar, para começar a destruir alguns mitos que nos impedem de entender o que entendemos, o que deve ser qualidade hoje. A questão da repetência no Brasil foi tão séria que um dos trabalhos mais importantes sobre esse tema na área educacional, o trabalho de um físico chamado Sérgio Costa Ribeiro, o Sérgio Costa Ribeiro classificou um trabalho junto com também um matemático, Ruben Klein. Ele usou um termo para descrever que tipo de pedagogia a gente tinha no Brasil. Ele chamou de pedagogia da repetência. A pedagogia da repetência no Brasil se baseava na ideia de que a repetência era um instrumento para corrigir problemas de aprendizagem. Há uns 10 anos, um pesquisador da Nova Zelândia, chamado John Hattie, publicou um livro chamado Visible Learning, Aprendizado Visível. Ele analisa, numa técnica que os pesquisadores chamam de meta-análise, o que é uma meta-análise? Ele pega a evidência de todos os estudos rigorosos publicados sobre aquele tema, analisa em conjunto e chega a uma conclusão. E mais de 50, 60 questões em educação foram analisadas pelo Hattie. A maioria, em educação, é triste dizer isso, mas a maioria dos programas tende a ter impactos pequenos. Quando tem? Porque boa parte do desempenho na escola é explicado por fatores extraescolares. Há estudos e mais estudos, isso também é uma evidência consolidada do campo da avaliação educacional. Desde a década de 60, a gente tem trabalhos, principalmente de um sociólogo americano chamado James Coleman, publicou um famoso relatório chamado Relatório Coleman, mostrando isso, que a maior parte do desempenho que é verificado na escola é, na verdade, fruto do nível socioeconômico das famílias. Pais mais escolarizados e de maior renda transferem para os seus filhos, não por mérito dos professores, não por mérito dos alunos, mas por serem o que são, transferem para os seus filhos uma herança que é positiva. E, obviamente, filhos de pais menos escolarizados ingressam no seu sistema educacional com uma herança negativa, que não tem nada a ver com o mérito deles, tem a ver com uma desigualdade herdada de berço. Mas o que o Hattie mostra? Das evidências mais inequívocas que o Hattie achou nos seus estudos, era uma evidência negativa, e era sobre a repetência. A repetência não apenas ela não faz com que o aluno aprenda no ano seguinte, como ela gera efeitos colaterais seríssimos. Ela é um convite à evasão. O aluno que repete 1, 2 vezes, o que o Teixeira de Freitas escreveu lá em 46, a gente verifica hoje pelos estudos mais recentes. E não é no Brasil, não é nos Estados Unidos, não é na Nova Zelândia. Isso é uma evidência brutal. Se tem um ponto da avaliação educacional em que é muito forte a evidência, é esse. A repetência não beneficia o aluno. No próximo bloco. Vou dar um exemplo também polêmico, das escolas militares. A experiência nos ensinou que a pedagogia da repetência não foi solução para melhorar o aprendizado do aluno. O efeito se mostrou até o contrário, aumentou a evasão escolar. Repetir o aluno ou criar mais oportunidade e tempo para ele aprender?
Questões que ainda são debatidas na busca para uma educação de qualidade. Ainda mais num país com realidades locais tão diversas e situações tão precárias. A educação no Brasil é uma equação complexa, em que muitas variáveis precisam ser consideradas. A gente debateu muito se era melhor repetir ou se era melhor trabalhar no sistema de ciclos, onde é dado mais tempo para o aluno, em vez de ter uma reprovação, o risco, a possibilidade de reprovação ano a ano, é dado mais tempo para que o aluno possa aprender. Não há dúvida que tivemos sérios problemas de implementação dessa política. Mas essa política foi demonizada de tal maneira que em determinado momento parecia que o problema da educação brasileira estava na adoção dos ciclos. Como se a gente tivesse tido no passado uma educação de qualidade. Nunca tivemos. Um sistema educacional de qualidade nunca tivemos. Mas alguns estudos foram feitos no Brasil sobre a política de ciclos, que os críticos chamam de aprovação automática. O que esses estudos mostram? Os ciclos não melhoraram a aprendizagem. Mas, como era de se esperar a partir um dos efeitos dessa política, os ciclos foram capazes, ao menos, de diminuir a evasão. Tem projetos de lei, por exemplo, tramitando no Congresso, querendo proibir a aprovação automática, entre aspas, como se isso fosse resolver o problema. Eu trago uma imagem médica. A causa do problema não está na repetência ou no ciclo. Está na baixa aprendizagem. Essa é a doença do Brasil. Não é a outra. Ainda hoje, a gente flerta com uma imagem equivocada da educação do passado, por exemplo. E isso influencia, isso tem influenciado políticas públicas atuais. Vou dar um exemplo também polêmico, das escolas militares, escolas entregues para a polícia militar. Alguns estados, Goiás, alguns estados do norte, têm apostado nessa política. Essas escolas, eu visitei algumas dessas escolas da polícia militar. Elas entregam um resultado. Muitas dessas escolas têm bom desempenho medido em testes. Mas o que está por trás dessa escola? Eu estava em Goiás conversando com um professor num município onde foi criada uma escola da PM e tinha uma escola pública de ensino médio que atendia os alunos também. Os alunos indisciplinados, os alunos problemas, rapidamente saíram do colégio da PM. E foram para onde? Foram para a escola pública. A escola pública em essência, aquela que acolhe a todos. Não só por isso, não só por questão de disciplina, mas aí tem outras questões, porque a gente não discute tanto isso quando analisa os resultados dessas escolas militarizadas, mas essas escolas militarizadas, elas cobram o fardamento, que em Goiás custava R$600. Isso que é um valor simbólico. Simbólico para quem? Cobram uma taxa de manutenção. R$100, 150, não lembro qual era o valor. De novo, é um valor simbólico. Vou numa favela aqui em Campinas para perguntar para as famílias o quão simbólico é R$150 do orçamento delas todo mês. Então, o que esse modelo faz? Ele exclui. Eu não nego que possa ser uma escola ótima para um perfil de aluno. A minha discussão é que, como sistema, esse modelo não serve, porque ele exclui um determinado perfil de aluno. Um aluno que evade, um jovem que evade da escola, aumenta exponencialmente a chance dele se envolver no crime. Não quer dizer, pelo amor de Deus, não interpretem isso como jovem sai da escola igual vai para o crime. Não é isso. Se fosse isso, estaria insuportável viver mais do que já está em qualquer cidade brasileira. Mas isso aumenta exponencialmente as chances disso acontecer. Só pelo fato de ele estar fora da escola. Dessa escola que a gente adora falar mal, que a gente adora criticar, mas que tem um papel importantíssimo. Muitas vezes, escolas técnicas ou escolas federais que têm bons resultados e que merecem todos os aplausos pelos resultados, não é menosprezar os resultados, mas o que a gente não percebe muitas vezes é que algumas dessas escolas fazem seleção de alunos por sorteio, que é mais democrático, ou por testes, o que é bem menos democrático, porque não ao fazer um teste de nivelamento você já exclui
um monte de crianças. Imaginem aqui uma favela de Campinas, uma favela do Rio de Janeiro, da Bahia. Chega uma criança no meio do ano letivo. Aonde ela vai achar vaga? Numa escola federal ou na escola pública municipal ou estadual? Qual é a escola que vai receber essa criança, apesar de todas as defasagens, apesar de todos os problemas? É essa a verdadeira escola pública brasileira. Uma escola pública que a gente nunca teve no passado. Hoje, a gente tem uma escola pública que é para todos, ou para quase todos, mas que a gente ainda necessita muito trabalhar para que ela entregue também qualidade. Entregue não só o direito de matrícula, mas o direito de aprendizagem. De aprendizagem num local seguro, num local inclusivo, num local que respeite as diferenças. E tem um outro mito que eu acho que também atrapalha nosso diagnóstico e atrapalha a mobilização da sociedade em prol de uma melhor educação pública, que é o mito da qualidade da escola privada no Brasil. Essa ideia de que esses problemas são da escola pública, porque na escola privada eu coloco meu filho numa bolha, ele está protegido de todos esses problemas que jornalistas eles retratam aí nas suas reportagens. Tem um sistema educacional no Brasil onde apenas 29% dos alunos terminam o ensino médio com aprendizado adequado em matemática. Apenas 29% dos alunos. 70% não terminam o aprendizado adequado. Tem um sistema educacional no Brasil onde o salário médio dos professores não chega a 60% do verificado em demais carreiras que exigem ensino superior. E tem um sistema educacional no Brasil onde quase metade dos professores não tem formação adequada para a disciplina que eles lecionam. A pegadinha, quando eu falo isso, é que eu brinco. Vocês acham que eu estou falando da escola pública? Não. Esses são indicadores exclusivamente da escola privada no Brasil. É claro que se a gente comparar com os dados da escola pública, eles são melhores. Mas, retomando os trabalhos que eu citei do James Coleman nos Estados Unidos e que foram no campo da avaliação educacional, isso é quase como a lei da gravidade. Ninguém mais discute, nenhum pesquisador sério discute que o nível socioeconômico das famílias tem um impacto predominante no aprendizado das crianças. Então, a escola particular brasileira, com essa vantagem, que não tem nada a ver com o mérito dela, entrega também um produto insuficiente. No campo educacional, tem gente que rejeita muito alguns tipos de análises baseado muito em avaliações a partir de testes, mas tem um exame, o PISA, aquele exame internacional da OCDE, que mede o nível de aprendizagem em testes de matemática, linguagem e ciências, jovens de 15 anos em mais de 60 países do mundo. Eu estou cansado de ouvir e de escrever também como jornalista que o Brasil está nas últimas posições do ranking do PISA. O que a gente fala pouco é que a gente pode fazer pelo PISA também um recorte. Vamos selecionar apenas os alunos cujos pais têm nível superior no Brasil. E vamos comparar esses alunos com os alunos cujos pais têm nível superior em outras nações. Sabe em quanto muda a posição do ranking no Brasil? Em nada. Nós temos um problema de qualidade, que não está só na rede pública. E por que ele não está só na rede pública? Porque ele tem a ver com a baixa atratividade da carreira docente. Os baixos salários que a gente paga aos professores dificulta que a gente atraia mais talentos para a profissão. Eu citei aqui a questão do magistério feminino no passado. Esse truque a gente não pode mais usar. É inaceitável. Acabou. A gente tem que entregar um sistema educacional que ofereça salários atrativos, condições de trabalho atrativas, boas condições de trabalho. É suficiente? Não. É uma condição absolutamente necessária, mas não suficiente.
também precisamos entregar uma melhor formação. Uma formação que dialogue mais com os desafios que esses profissionais vão enfrentar no dia a dia de sala de aula. Então, também temos um problema de formação. E também temos um problema que tem a ver com a cultura da repetência lá de trás, de baixa expectativa. Quando o professor não acredita que aquele aluno seja capaz de aprender, ele pode estar sendo só realista, né? Avaliando a capacidade de aprendizado do aluno naquele momento. No entanto, há bastante evidência de que a baixa expectativa dos professores acaba se tornando uma profecia autorrealizável. Se você não acredita que aquele aluno é capaz de aprender, você não vai dar tanta atenção àquele aluno. Você vai largar de mão aquele aluno assim que ele começar a ter dificuldade. Vai resolver o problema apenas colocando uma cultura de altas expectativas, apenas colocando melhores salários, apenas dando uma melhor formação? Não. A gente tem que parar na educação de pensar em soluções pontuais. É um sistema, é uma engrenagem. Sem atratividade da carreira docente, sem melhores formação, sem melhor infraestrutura na sala de aula, sem uma cultura de altas expectativas, sem redes de aprendizagem mais colaborativas. Sem isso, a engrenagem não vai andar. É preciso pensar na engrenagem como um todo. No próximo bloco. Hoje eu acho que o debate está tão polarizado no Brasil que eu acho que eu desisto, eu abro mão dos consensos mínimos para pelo menos qualificar os dissensos. Experiências de sucesso ou mesmo de fracasso podem nos mostrar caminhos para a melhoria de nosso sistema educacional. Seja no Brasil ou no mundo, temos centenas de estudos e de exemplos práticos. Não se trata de importar modelos, mas de aprender com eles, para construir o nosso próprio. Quando a gente olha para exemplos de sucesso no mundo, tem uma tentação da gente querer buscar, pensar isoladamente uma característica daquele sistema educacional que explique o sucesso. Recentemente, tem 3, 4 anos, aquele documentarista Michael Moore fez um documentário muito engraçado, como todos dele, mas cheio de erros, como todos dele também. Sobre quem vamos invadir, Estados Unidos, quem a gente vai invadir agora. E no capítulo de educação eles vão invadir a Finlândia. E começam com uma estatística na Finlândia. Vocês sabiam que na Finlândia não tem dever de casa? They do not have homework. Wait, so you reduce the homework you give them at school? Yes. They should have more time to be kids, to be youngsters, to enjoy the life. How are they learning anything? How are you getting anything done? Your brain has to relax every now and then. If you just constantly work, then you stop learning. And there's no use of doing that for a longer period of time. Quando eu olhei pela primeira vez para aquele documentário, eu pensei, bem, eu podia fazer o mesmo argumento ao contrário. Eu podia ir para a Coreia do Sul, onde os alunos são entupidos de deveres de casa, um país que também deu um salto educacional gigantesco, que também tem resultados ótimos de aprendizagem, e eu podia dizer, tá vendo? Os alunos da Coreia do Sul se matam de estudar em 3 turnos, fazem deveres de casa, são pressionados pelas famílias a estudarem 12 horas por dia. Logo, esse é o modelo, porque a Coreia do Sul teve bons resultados. De novo, na Finlândia, tem poucos países do mundo que dão tanta autonomia aos seus professores quanto a Finlândia. Se a gente quer olhar para outro sistema educacional bem-sucedido aqui na América Latina, a gente pode olhar para Cuba. Cuba dá pouquíssima autonomia aos professores. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o debate sobre dever de casa ou sobre autonomia menor, não é isso. Meu ponto é que os sistemas são pensados não apenas por causa de um pilar. Esses sistemas educacionais, esses países que conseguiram dar um salto na educação, eles olharam para o mundo. Boa parte da reforma educacional da Finlândia foi feita olhando para os estudos feitos nos Estados Unidos.
É curioso, eu estava passando um ano recentemente lá na Universidade de Colômbia, trabalhando num livro sobre diretores de escola que eu estou escrevendo, e os americanos são apaixonados, obcecados, mais do que apaixonados, são obcecados pela Finlândia. E tem um pesquisador finlandês, um dos mais conhecidos, o Pasi Sahlberg, que diz que recebe americanos e mais americanos na Finlândia e fala para eles: o que a gente fez foi olhar para a pesquisa de vocês nos Estados Unidos, mas adaptar ao nosso modelo, criar o nosso próprio sistema educacional. Eles não copiaram políticas americanas. Acho que um dos segredos do sucesso da Finlândia é que se criou um ambiente de respeito e confiança nas escolas. São locais muito informais, mas os estudantes sabem desde cedo as responsabilidades que têm. Se vão bem ou vão mal, fizeram isso por conta própria. Jovens e crianças precisam encontrar um propósito na educação. Acho que é por isso que conseguimos resultados parecidos com muito menos esforço e menos pressão sobre os estudantes. Costumo dizer que 50% do sucesso da Finlândia na educação vem de fora da educação. Trata-se do sistema de saúde, de políticas familiares e parentais e mesmo de uma boa rede de bibliotecas. Os finlandeses emprestam das bibliotecas 70 milhões de livros por ano. E somos um país de 5 milhões de pessoas. Eu visitei Singapura, visitei o Canadá, visitei especificamente Toronto. São países completamente diferentes. A sociedade é diferente, os valores são diferentes, mas são países que estão constantemente olhando entre si, olham para a produção internacional, apostam na produção nacional, mas na hora de criar seu próprio sistema educacional, criam algo próprio, que tem aderência com os valores do que eles são. E é isso o grande desafio brasileiro. A gente não podemos ignorar as evidências do Brasil, do mundo. É preciso colecionar aprendizados, mas na hora de construir um modelo de educação que não seja mais aquele modelo educacional do passado, exclusivo para poucos, um modelo que realmente respeite as diferenças e que aceite todos na escola. Esse modelo só vai ser construído se a gente for capaz. Há um tempo atrás eu achava que a gente deveria ser capaz de construir consensos mínimos. Hoje eu acho que o debate está tão polarizado no Brasil que eu desisto, eu abro mão dos consensos mínimos para pelo menos qualificar os dissensos. Qualificar os dissensos para que a gente possa entender melhor o que funciona em educação, como isso pode ser adaptado à nossa realidade e como construir algo próprio, algo genuinamente brasileiro. Eu estava em Colômbia agora, a quantidade de citações a Paulo Freire, que passou a ser demonizado por uma certa parcela do setor educacional brasileiro, mas a gente tem muita experiência para aprender. A gente tem muito o que olhar. Para ter uma educação de qualidade para todos, já não nos serve mais o modelo do passado, excludente e para poucos. O desafio é garantir uma educação de qualidade para todos nesse país. Eu falo de uma postura de absolutamente respeito com quem eu considero os verdadeiros especialistas em educação, que são os professores, os diretores e os pesquisadores que estudam esse assunto. Quando eu falo de qualificar os dissensos, eu acho que a gente emburreceu o debate, e vale para um lado, vale para o outro também, primeiro de negar a importância de Paulo Freire, do pensamento de Paulo Freire, para a educação mundial. O pesquisador mais citado do Brasil no exterior é Paulo Freire. Não há dúvida. Um dos pensamentos mais poderosos de Paulo Freire, mais atuais, na minha opinião, é a crítica à educação bancária. Aquela ideia de que o papel do professor é transmitir conhecimento, colocar conhecimento, depositar conhecimento na cabeça dos alunos, como se os alunos fossem seres passíveis, receptores de conhecimento, transmitido por um canal ao professor. Isso não significa desprezar
que esse aprendizado também ocorre dessa maneira. Mas é entender, e várias das teorias educacionais produzidas em países desenvolvidos bebem em Paulo Freire. Não se esgotam em Paulo Freire. Elas bebem também em Paulo Freire para evoluir no conhecimento. Mas muitas vezes a gente cria teorias na academia e acha que a gente vai depositar na cabeça dos professores que eles vão executar como se fossem meros receptores de uma metodologia que vem de cima. E eu acho, então, a gente ainda tem muito a beber em Paulo Freire nessa inspiração, mas eu acho que o debate não pode se esgotar aí. Acho que a gente precisa reconhecer a importância de um autor como ele e avançar. No próximo bloco. Nós somos uma sociedade extremamente desigual. Não é de hoje. Assim, a gente não a desigualdade não foi construída por acaso. Se o mundo nos empresta exemplos de modelos educacionais de êxito, também no nosso país encontramos iniciativas bem-sucedidas. Porém, o Brasil ainda se coloca no cenário internacional, ocupando um dos últimos lugares nos rankings de educação. Grandes especialistas apontam que é muito difícil construir um bom sistema de educação numa sociedade tão desigual como a nossa. E que serão necessárias políticas sociais e educacionais muito específicas para reverter a situação. Refletir sobre tudo isso também se aprende na escola e pode ser a nossa lição de casa. São mais duas perguntas que vieram, uma veio do público e outra veio da internet, mas tratam do mesmo assunto. A do público diz assim, se você acha que a política deveria entrar na sala de aula. E pela internet veio a seguinte pergunta: como cobrir movimentos como escola sem partido? Dar espaço não é uma forma de referendar propostas que são altamente ofensivas à liberdade dos professores? Eu tenho dois problemas com a visão da escola sem partido. Aliás, tem vários problemas, mas os dois principais são: primeiro, o diagnóstico de que o problema da educação está no doutrinamento, está em Paulo Freire, no doutrinamento dos alunos, eu acho que é um diagnóstico que carece de evidência. Veja bem, isso não significa que o problema não existe. Nós temos 3 milhões de professores no Brasil e eu acho que uma parte da crítica ao movimento Escola Sem Partido eu também acho equivocada, que simplesmente negar e dizer assim, o professor tem autonomia em sala de aula e ponto final. Eu também acho que essa não é uma resposta suficiente. Para um movimento, ou para pais que querem, que se incomodam com determinados temas sejam tratados em sala de aula, eu acho que só há um caminho, que é através do diálogo. Não é uma lei que vai resolver, nem proibindo, nem garantindo que se fale isso. Eu acho que a gente tem também, e aí não é só o problema da direita conservadora, a esquerda também, às vezes, no debate educacional brasileiro, para mim, acha que uma lei vai resolver problemas que tem a ver com cultura da escola. Em 2016, foi publicado nos Estados Unidos um livro muito interessante. Fala do contexto americano, mas eu acho que nesse caso ele encaixa muito bem com as discussões que a gente está tendo no Brasil. Esse livro chama-se The Political Classroom, a classe de aula política. Duas pesquisadoras de Wisconsin acompanharam salas de aula do ensino médio nos Estados Unidos, como os professores discutiam política em sala de aula. Porque também nos Estados Unidos, assim como no Brasil, há um debate muito polarizado e há um grupo que acha que a política não deve estar em sala de aula. Acho que sala de aula não é o lugar para falar de política. Como o próprio nome do livro diz, as autores já começam defendendo o argumento de que sim, a sala de aula tem que falar de política. A política faz parte da nossa sociedade. Educar para a cidadania é também educar para a política, para os debates políticos. Mas não confundir político com partidário. E aí, quais são as evidências que as autoras trazem? Elas defendem a tese de que sim, é preciso tratar da política, mas é preciso tratar disso de maneira qualificada, com preparo. O fato do professor dar a opinião dele sobre um tema específico político não é a questão. O problema é quando o professor dá a sua opinião sobre um tema político que deve ser considerado como algo
em aberto como uma verdade absoluta. Esse é o problema. E como que a gente ataca esse problema? É com uma lei? Não. É com preparo. Por exemplo, a questão do aquecimento global. Tem temas... Não há o que discutir. Nós estamos vivendo um problema de aquecimento global. Isso é ciência. A Terra é redonda, isso é ciência, não tem discussão. O aquecimento global é uma realidade. Um conjunto avassalador de evidências científicas que um estudo isolado, diga o contrário, não contradiz uma tonelada de outros estudos que vão em outra direção. Isso pode ser ensinado de maneira clara. É uma evidência científica que existe o aquecimento global. Agora, o que nós como sociedade vamos fazer com o aquecimento global é uma questão em aberto. Para trazer um exemplo aqui do Brasil, o envelhecimento populacional é um dado científico. Não há dúvida que o Brasil passa por um processo de envelhecimento populacional. A taxa de fecundidade das mulheres é cada vez menor, isso é dado, isso é evidência. Agora, como que a gente vai preparar o país para esse desafio de uma população envelhecida é uma questão em aberto de política pública. As soluções que vão ser dadas para isso têm que ser tratadas de forma em aberta. E a mensagem do livro delas, eu acho interessante também, porque ela fala para ensinar os nossos jovens a debaterem de forma qualificada e baseados em evidências, a gente não pode fazer discussões espontâneas, apenas discussões espontâneas. É preciso preparar os jovens para essas discussões. Então é papel do professor, segundo as autoras desse livro que eu estou citando, sim, preparar os jovens para esses temas que dizem respeito à cidadania. Mas para isso é preciso qualificá-los. É preciso tempo para eles identificarem o que é evidência, identificarem o que são argumentos sólidos, argumentos frágeis. Eu desisti dos consensos, mas qualificar os dissensos é uma tarefa não só do jornalismo, mas também da escola. E isso está nas nossas diretrizes curriculares, na nova Base Nacional Curricular Comum. Essa sinalização de que as escolas precisam tratar, ensinar os alunos, ou dar um instrumental para que os alunos saibam dialogar com respeito, mas baseado em evidência, baseado em dados sólidos. Sobre a questão da mídia, tratar a escola sem partido e valorizar demais, é uma questão em aberto. Aliás, uma dessas questões que eu não acho que é uma resposta única. Minha opinião é que você não pode ignorar um movimento como esse. E a escola tem que dialogar também com uma parcela da sociedade que de pais, de famílias, que sentem um incômodo na maneira como esses temas estão sendo tratados em sala de aula. Por isso que eu acho que, às vezes, a crítica à escola... Eu também critico a crítica à escola, uma parte da crítica à escola sem partido, que é aquela parte que diz não tenho que prestar conta, não tenho que dialogar com esses pais. Eu acredito numa escola que saiba construir relações de confiança, saiba respeitar a divergência, e respeitar a divergência significa também respeitar pontos de vista diferentes. Agora, essa escola precisa estar fortalecida. O curador está acompanhando a gente pela internet e ele mandou uma pergunta, o Bruno, que é a seguinte: se há especificidades da escola pública no Brasil que a diferenciaria em relação às escolas públicas de outros países? A gente, às vezes, tende a imaginar a escola pública dissociada do que somos como sociedade. Em geral, as escolas públicas, elas são um retrato da sociedade. Nós somos uma sociedade extremamente desigual. Não é de hoje. Assim. A desigualdade não foi construída por acaso. Aliás, para quem fala que nós fracassamos enquanto projeto de nação, eu diria que não. É equivocada essa ideia. O nosso projeto de nação foi muito bem sucedido. Mas o projeto era esse. Era um projeto altamente excludente. Era um projeto de criar uma elite que iria se beneficiar de uma mão de obra massiva, barata. É a história da Belíndia, né? O termo da Belíndia que o Edmar Baixa
tão bem definiu o Brasil, né? Um país com uma pequena população vivendo como Bélgica e uma imensa população vivendo como Índia. Há países em que, e aí acho que esse é um dos grandes problemas do Brasil, que é muito diferente a demografia das escolas no Brasil e em outros países. O Brasil, eu posso falar do Brasil, mas eu acho que eu posso colocar num pacote só praticamente todos os países da América Latina. Talvez com exceção do Chile, onde tem uma política de vouchers também, de escolas privadas que recebem financiamento público para atender esses alunos. Eu visitei agora, estive em Singapura, em Toronto, no Canadá, e você tem uma grande vantagem desses sistemas educacionais é que eles têm a confiança da população. Então a população, mesmo aquela que tem a opção de colocar o filho numa escola particular, ela coloca o filho numa escola pública. E isso beneficia o sistema como um todo, porque uma parte do aprendizagem se dá pelo efeito entre pares. O fato de você ter diversidade na sala de aula, quando bem trabalhada, em condições vantajosas, beneficia a todos. Os sistemas educacionais de melhor resultado são os sistemas mais equitativos, porque tem essa ideia assim, então vamos acabar com o mérito, se a gente fizer um sistema mais equitativo, com recursos distribuídos de maneira mais uniforme, a gente vai prejudicar os talentos. Não. O que a evidência, cito a evidência do PISA, nos traz, é que sistemas equitativos, eles não prejudicam os talentos. Eu diria que seria até o contrário. É possível ter talentos em todos os níveis socioeconômicos, se você der as condições suficientes e necessárias para que isso ocorra, você vai ter ainda mais talentos numa sociedade. Isso gera conhecimento, isso gera riqueza, isso gera bem-estar, que eu acho que é um objetivo essencial de qualquer sistema de ensino. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Nos Estados Unidos, eles dividem esses dois campos entre um campo de poverty matters, pobreza importa, no sentido de que as condições externas têm um impacto profundo na sala de aula, e o outro lado é o no excuse, sem desculpa. Pobreza não é desculpa por baixo aprendizado. A gente ainda está muito longe de dar as condições mínimas necessárias para que as nossas escolas funcionem adequadamente, mas o discurso da falta das condições perfeitas não pode paralisar.